Antes de darmos início a esse último debate de hoje, gostaria de pedir a todos, quem ainda não devolveu o aparelho receptor de tradução simultânea, que o faça ali no final do auditório, por favor. E dando prosseguimento, assim, ao 6º Encontro Nacional da Indústria, iniciaremos neste momento a sessão temática Construindo um Novo Regime Fiscal. A sessão terá duração de 1h30, sendo 1 hora para debates e 30 minutos para as respostas às perguntas escolhidas pela votação eletrônica. E convidamos para subir ao palco o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Orlando de Brito. O presidente do Grupo Fiat para a América Latina, Cledorvino Bellini. O presidente da Braskem, Carlos Fadiga. O professor da EBAP-FGV, Fernando Rezende. E o economista-diretor da LCA Consultores e ex-secretário executivo e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Nappi. Convidamos o jornalista Guto Abranches para mediar essa sessão. Senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde. É um prazer estar participando dessa etapa do Encontro Nacional da Indústria. Quero agradecer pela confiança, pelo convite, pela participação dos senhores. Quero dizer que desde já conto com a sua compreensão, porque viajando nessa troca de temperaturas aí, acho que eu estou um pouco resfriado, vou contar com a compreensão dos senhores. Quem sabe, acho que eu estou pagando um imposto um pouco pesado por viajar nessa época do ano, talvez. Mas por que eu falei de imposto? Bom, não sei, vamos tentar descobrir isso ao longo aqui da nossa conversa, já que o nosso tema hoje é um velho conhecido, tão velho, tão conhecido, que a gente até estranha o fato de que nada ou quase nada nessa área mude, pelo menos mude estruturalmente, mude significativamente. Vamos falar do regime tributário brasileiro, regime fiscal, da necessidade de uma reforma tributária e o que isso significa, o que essas mudanças necessárias significam em termos da aquisição, do ganho de competitividade das empresas brasileiras, sobretudo. Eu quero propor para este nosso início de conversa sobre esse tema um primeiro minuto mesmo, vou propor aos nossos debatedores, só para dar o início, para que cada um dos senhores faça o seu destaque, aquilo que lhe vem à cabeça mais imediatamente quando se menciona o tema do regime fiscal brasileiro. Sem elaborar muito, vamos ficar nesse primeiro minuto, só para que a nossa audiência, para que todos nós nos conheçamos um pouquinho melhor, e na sequência a gente retoma as perguntas e respostas. Queria convidá-los a todos, vou iniciar esse convite com o professor Fernando Rezende, que conhece o tema como poucos. Só solicito uma vez mais que fiquemos mesmo nesse primeiro minuto para começar a nossa conversa e, na sequência, passamos aos debates. Professor. Obrigado. Quase boa noite a todos. Eu diria aqui, para começar essa provocação, que o regime fiscal brasileiro padece de uma doença rara, um envelhecimento precoce. Envelheceu sem ter amadurecido. O regime que está aí foi criado há mais de 40 anos, os alicerces dele, pelo menos, de lá para cá veio sendo progressivamente destruído. E hoje ele é um regime que compromete a competitividade do setor produtivo, provoca um forte antagonismo na federação, dificulta perspectivas de longo prazo para a economia brasileira e, além de tudo isso, não garante um princípio fundamental clássico em regimes federativos, que é assegurar que todo cidadão brasileiro tenha iguais oportunidades de ascensão social. Muito bem, obrigado pela concisão, professor. Na sequência, os nossos empresários presentes, doutor Cledorvino Bellini, por favor. Vou sintetizar em poucas palavras. Um regime complexo, caro, que onera o contribuinte, reduz a capacidade de consumo e injusto. Muito grato.
Quero ouvir também o senhor Carlos Fadigas, que é presidente da Braskem. Bem, eu acho que tem um ponto de senso de urgência, o tema é antigo, existe há muito tempo. As propostas de reforma tributária datam do fim da década de 90, se não antes disso, mas acho que o momento mudou. Estamos falando de indústria, o tema aqui é para discutir tributação, mas o efeito disso sobre a indústria. A gente vê a indústria dos países desenvolvidos perderam o mercado doméstico e vieram buscar no Brasil esse mercado que eles perderam. O Brasil levou 16, 17 anos, desde o primeiro governo Cardoso, fazendo um ajuste macroeconômico importante, e hoje tem um mercado interno. A indústria brasileira perde para a importação esse mercado interno por conta de uma série de distorções no sistema tributário, inclusive. Então, num momento onde Estados Unidos discute abertamente com China a taxa de câmbio, no momento que a gente vê a Suíça tabelando o seu câmbio, que é uma coisa absolutamente inédita, a gente vê o Brasil com a indústria exposta a um câmbio de 1,70, 1,70 e pouco, melhorou um pouco em relação aos 55, e com um sistema tributário que agrava essa exposição de indústria nacional. Então, acho que senso de urgência é importante. O tema é antigo, mas a hora chegou. Muito bem. Na sequência, o economista Bernard Api. Eu vou fugir um pouquinho da questão tributária especificamente, embora seja um tema que eu costumo trabalhar, e vou falar um pouco do desenho geral do regime fiscal brasileiro. O desenho geral do regime fiscal brasileiro é um regime de carga tributária bastante alta para um país no nosso grau de desenvolvimento, basicamente 34% do PIB, com uma carga tributária extremamente alta, um investimento público do setor público extremamente baixo, um pouco mais de 2% do PIB, e, portanto, um regime no qual você tem um volume de gastos, principalmente gastos sociais, extremamente elevados. Este desenho de regime fiscal que nós temos tem algumas consequências. Uma das consequências desse regime é um nível de poupança e de investimento mais baixo no país, mais baixo porque a poupança do setor público é baixa e porque, ao ter uma carga tributária elevada, você reduz o espaço para a poupança privada. E, por conta disso, é um regime, e também um regime em que, por conta da necessidade de você ter uma carga tributária bastante elevada para sustentar esse nível de gasto, você acaba tendo uma série de distorções que não dependem só do nível da carga, mas parte delas dependem do nível da carga, uma série de distorções no sistema tributário que acabam prejudicando a competitividade do país. Ou seja, e a questão que eu queria trazer para cá, algumas pessoas dizem que esse regime é uma opção política do país. É uma opção política do país de ter gastos sociais altos e uma carga tributária alta. O que eu queria trazer é, será que isso é efetivamente uma opção necessária ou será que isso é uma opção porque o debate hoje é feito de forma fragmentada? Você discute saúde, você discute salário mínimo, mas você não discute qual é o desenho de política fiscal que você quer para o país e qual é um desenho de política fiscal que pode resultar, ao mesmo tempo, em mais crescimento, sem prejudicar o lado social. Não temos que voltar para a década de 70, de crescimento com pior distribuição de renda, mas talvez um modelo um pouco mais focado no crescimento fosse positivo para o país nesse momento. Muito obrigado. Agora o professor Márcio Roland de Brito, atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Nós nos conhecemos de outras situações. O senhor é um estudioso, um pesquisador atento e agora está do lado de lá do balcão, digamos assim. Como vê a questão do regime fiscal brasileiro? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Gostaria de tirar proveito desse momento, muito mais como ouvidor, para trazer para a agenda do governo questões que sejam de fato factíveis, que nós possamos colocar em prática num período de tempo mais ou menos curto e que de fato tenham efeito sobre a competitividade da indústria. Portanto, gostaria que vocês considerassem que eu estou do lado de cá e não do lado de lá, tá? Eu estou do lado da economia brasileira, do lado da indústria brasileira. Recentemente, inclusive, declarei no jornal, por ocasião do lançamento de um livro, que manufaturar importa muito para o Brasil, no sentido genérico da palavra. Industrializar importa muito para o Brasil, ao contrário do que pensa um conjunto de outros economistas que não participam deste governo. Vocês sabem muito bem que este é um governo preocupado com o desenvolvimento econômico, preocupado com o desenvolvimento industrial. Portanto, a agenda factível no que se refere à questão tributária para melhorar a capacidade competitiva da indústria será muito bem-vinda e aqui estou eu com esse propósito. Claro
que eu gostaria de dar uma dimensão um pouco mais geral à questão tributária. Falar da competitividade da indústria somente pela questão tributária é um viés de origem do problema. Falar da questão tributária sem falar do conjunto fiscal, como lembrou muito bem o Bernardo Api, é também um problema de viés de origem da discussão. Temos que pensar o conjunto fiscal brasileiro. E eu espero demonstrar a todos vocês que o nosso problema principal hoje é muito mais de complexidade tributária, de um lado, e de outro lado, o Brasil avança fortemente no sentido de um programa de consolidação fiscal, que é de grande importância para melhorar a competitividade da indústria no médio prazo. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Doutor Cledovino, ele está do lado de cá, é hora de torná-lo parceiro. Pedir o quê? Bom, pedir, sempre tem muita coisa a pedir, mas eu acho que tem uma fundamental, que é simplificar o sistema tributário nosso. No Brasil, nós gastamos, em média, 2.600 horas por empresa para fazer toda a burocracia fiscal. Comparando com a comunidade europeia, isso chega a 200 horas, ou seja, gastamos 1,16% do faturamento somente em preencher papéis, em preencher documentos. E quando hoje nós temos talvez o melhor, ou se não é o melhor, o segundo melhor sistema computador e sistema de informações do mundo. Mas quando nós fazemos os nossos documentos, nós damos a mesma informação para o Estado, damos para a Receita Federal, a mesma informação é dada também para a Previdência Social, ou seja, precisa ser feita uma racionalização, uma simplificação. Independente de falarmos em carga tributária, acho que começa por aí a questão da necessidade urgente de simplificar o sistema tributário brasileiro. Começando por onde, professor Rezende? Começando por onde? O que daria para fazer de mais imediato para não seguir, digamos, o viés da dependência política que fez referência ao doutor Api? O que dá para fazer? O que já poderia ter sido feito de algum tempo para cá? Porque eu entendo muito menos do assunto do que os senhores e já de bastante tempo ouço falar numa necessidade de reforma tributária que não acontece. O que a gente acaba vendo acontecer são pequenas atitudes pontuais para um ou para outro setor, uma isenção aqui, um incentivo ali, e uma espécie de atitude de momento, de curtíssimo prazo, que tende, inclusive, a trazer uma certa desigualdade de tratamento de setor a setor. Começando por mudar o discurso. Aproxime um pouquinho, por favor. Começando por mudar o discurso. Ao invés de falar em reforma tributária, nós temos que falar numa ampla reforma fiscal. Contraditoriamente ao que parece, a ampla reforma fiscal é mais viável do que uma reforma tributária parcial. Eu vou explicar rapidamente por que eu estou dizendo isso. É que nós estamos aprisionados nessa questão fiscal em uma armadilha. Uma armadilha que veio se construindo e principalmente foi amarrada a partir de 98. A partir de 98, o Brasil foi forçado, por razões que a plateia aqui certamente conhece, a fazer um forte ajuste fiscal para gerar um superávit primário, de tamanho necessário para segurar o real e sustentar a dívida pública. Ora, esse forte ajuste fiscal, como na época como agora, não se consegue fazer cortando os gastos, foi feito em cima do aumento da arrecadação. E de que tipo de imposto? Do aumento das contribuições sociais, que foi criado na Constituição de 88. Professor, perdão, o senhor precisa realmente aproximar o microfone, eu acho que lá no fundo não está dando para ouvir. E o ajuste fiscal que foi feito em 88 foi feito em cima de quê? Do aumento das contribuições sociais, para a Seguridade Social. O que aconteceu? O aumento das contribuições sociais, para poder financiar a geração do superávit primário, tinha que ser acompanhado de uma outra medida, a chamada desvinculação das receitas, que quando foi criada, começou com um nome mais elegante, começou com o nome de Fundo Social de Emergência. Depois, virou mesmo desvinculação da receita da União. Então, o que acontece? Você tira 20% do que arrecadou com as contribuições sociais e financia o superávit. Os outros 80% ficam aonde? Ficam ali, pipocando no caixa do governo.
e geram o quê? Geram o espaço para aumentar os gastos correntes, com a Seguridade Social. Não por acaso, se você olhar as estatísticas, o aumento das contribuições sociais cresce paralelamente ao aumento dos gastos com a Previdência, com a saúde, com a assistência social, gerando aquilo que eu chamei, em outro momento, de um efeito cremalheira. O aumento da arrecadação puxava o aumento do gasto, que, por sua vez, puxava o aumento da arrecadação, que, por sua vez, puxava o aumento do gasto. Além disso, como esse gasto era financiado com recursos vinculados, você foi engessando o orçamento. E engessando o orçamento, você foi expulsando o investimento do espaço orçamentário do governo federal. E, além de tudo isso, parte desse gasto foi descentralizado para ser gerenciado por estados e municípios, com recursos financiados pelo governo central, gerando um sério problema de descoordenação do gasto e ineficiência na gestão desses programas. O que eu estou querendo dizer com isso é que todos esses assuntos estão interrelacionados. Então, o que eu acho que nós devemos começar essa discussão é botando na agenda nacional a necessidade de discutirmos a reforma fiscal e não necessariamente apenas a reforma tributária. Eu posso entrar em mais detalhes sobre isso, mas talvez fosse o caso de deixar o debate correr um pouco mais para voltar a esse assunto daqui a pouco. Só um ponto adicional, professor, dá para se pensar nessa reforma fiscal quando, por exemplo, a alocação de recursos é destinada, tem as suas configurações já determinadas para as necessidades de saúde, de educação e etc., que são elas próprias prementes também? Dá para ver alguma flexibilidade desse ponto de vista? Não, sem dúvida elas são prementes, mas atualmente não há flexibilidade. Porque o que ocorre? As vinculações são fixadas como percentuais das receitas. Ora, obviamente, essa é uma maneira de vinculação que me parece equivocada. Porque se você vincula um percentual da receita, aquele gasto, a garantia daquele gasto aumenta quando a economia cresce. E, consequentemente, puxa mais gastos. E diminui quando a economia entra em crise. O que significa que, quando os pobres mais precisam desses serviços sociais, o governo está menos preparado para servir. De outra parte, como são gastos politicamente muito difíceis de cortar, quando há uma crise, o que acaba se cortando é o investimento, e não o gasto. Então, essa inter-relação entre as coisas é que eu acho que precisa fazer parte do debate nacional e não tem sido feito nos últimos 40 anos, e particularmente nos últimos 20 anos, depois da Constituição de 88. Obrigado. Doutora Pia, é possível se imaginar uma reconfiguração desse sistema todo? Porque quase ninguém discute, salvo engano meu, que a máquina arrecadadora é muito eficiente. Eficiente do ponto de vista de quem sabe arrecadar. Agora, a destinação dos recursos, sobretudo o que se tem em termos de retorno para as pessoas físicas e pessoas jurídicas, a partir daquilo que se arrecada, parece que criou-se uma situação de que hoje, como o professor Rezende faz menção, não dá muito para ficar sem aquilo que entra, mas, ao mesmo tempo, há uma dificuldade muito grande do ponto de vista público de se conter os gastos. Onde é possível mexer? Bom, vamos aproveitar aqui. Primeiro, concordar com o Márcio Holland, quer dizer, eu já estive no governo, é mais fácil criticar do que fazer quando você está lá. Então, só para dizer, Márcio, que eu entendo a posição de quem está no governo não é tão simples. Com relação ao que você colocou, Guto, de fato tem uma discussão de eficiência do gasto, que acho que é uma discussão importante. Acho que o governo Dilma deu uma sinalização de que tem uma preocupação com isso. Acho que o desenho de gestão política, o nosso sistema de gestão política do país atrapalha essa questão de loteamento político de ministérios, dificulta você fazer uma gestão, vamos dizer, mais profissional da despesa pública, é um problema de dimensão política. Diga-se de passagem que não é um problema de agora. Não é um problema de agora, não. É o desenho geral de gestão política, com a grande fragmentação política que a gente tem no Brasil, é de fato uma questão que dificulta você fazer uma gestão do ponto de vista técnico de eficiência maior, mas ainda assim tem como avançar. Em particular, eu acho que tem um sistema de muita vinculação de gasto, e a vinculação de gasto muitas vezes prejudica a eficiência. Em vez de você ter a pressão por gastar melhor, o debate político é como obter mais recurso, como vincular mais recurso para a minha área, em vez de discutir como gastar melhor aquele recurso que eu tenho. Acho que o excesso de vinculações que a gente tem no Brasil, e aqui tem vinculação para tudo,
É difícil você mexer, reduzir gasto no Brasil. Previdência está dado, salário mínimo sobe no mínimo, e os benefícios todos sobem no mínimo com a inflação todo ano. Você não consegue baixar salário de funcionalismo público, nem pode demitir funcionário. Você tem vinculação à saúde, tem vinculação à educação e mais uma série de outras. Isso, na verdade, dificulta você a exigir mais eficiência no gasto. E, inclusive, joga o debate político para um debate de mais recurso vinculado e não como gastar melhor recurso. Eu acho que isso é um problema. Agora, é um problema politicamente difícil de enfrentar. Eu acho que a forma melhor de enfrentar é trazer para o debate político as grandes opções de política econômica do país. Ou seja, colocar na mesa, para a discussão política, qual é o desenho de país que nós queremos daqui a 4, 5, 10 anos, em termos de carga tributária, em termos da evolução da dívida pública, de investimento público e, como uma das consequências, um dos resultados, o que vai ter como despesa corrente e despesa social. O debate hoje é feito de forma fragmentada. Esse é um problema sério. O resultado, de forma fragmentada, dizer o seguinte: vamos discutir agora o salário mínimo, que afeta muito a despesa de previdência. Amanhã estamos discutindo saúde. Ninguém é contra ter mais despesa de saúde, melhor atendimento de saúde do país, todo mundo é a favor. Agora, qual é a consequência de você ter, para poder financiar a saúde, recriar um imposto, uma nova CPMF, por exemplo, como se propõe no Congresso Nacional? Qual é o impacto que isso tem sobre o crescimento econômico? Por que não fazer um debate prévio de que desenho nós queremos de política fiscal no longo prazo, em termos de carga tributária, e depois condicionar os outros debates pontuais a esse desenho geral de que nós queremos de país? O debate fragmentado, como é feito hoje, ele acaba levando, inevitavelmente, a um aumento de despesa corrente que consome todo o espaço disponível resultante do aumento da arrecadação, que cresce acima do PIB no Brasil por conta da formalização. Esse é o desenho que nós temos hoje. Fora disso, e aí aproveitando um pouco a deixa do Márcio, tem na agenda tributária tem uma série de questões, Márcio. Daria para melhorar muito o desenho do PIS e da COFINS, simplificar enormemente, acabar com esse sistema, esse monstrengo que nós temos hoje, que mistura o sistema cumulativo e não cumulativo, ter um sistema de valor adicionado adequado, ter o que nós chamamos de crédito financeiro do imposto, ou seja, tudo aquilo que a empresa utiliza como insumo, não precisa comprovar que foi incorporado fisicamente na produção para gerar crédito. Isso reduz enormemente a complexidade e o contencioso do sistema. Podemos discutir um sistema que hoje é factível com a nota fiscal eletrônica, de devolução intempestiva dos créditos acumulados pelas empresas, que prejudica enormemente os exportadores. Ou seja, tem uma discussão, e podemos discutir outras questões, como avançar na desoneração do investimento, que é uma coisa que o governo federal já vem fazendo, mas dá para avançar ainda mais. Eu estou dizendo, tem uma agenda de fundo, que é extremamente importante, que nós temos que trazer, que é racionalizar a discussão da política fiscal do país, tanto de gasto quanto de receita. Ou seja, nós queremos mais investimento, o que isso significa? Nós queremos menos carga tributária, o que isso significa? E tem uma discussão de questões de grandes distorções no sistema tributário, algumas no nível federal que eu coloquei aqui para discussão, outras que são mais complexas de discutir, principalmente no âmbito do ICMS, eu acho que são extremamente importantes, mas se você conseguir racionalizar o desenho dos tributos federais, isso certamente ajuda você a, num segundo momento, racionalizar o desenho do ICMS também. Acho muito difícil fazer uma mudança de uma vez só. Isso vai ser muito difícil num país democrático como o nosso. Mas o espaço para mudanças que melhoram existe, e eu acho que ele tem que ser explorado. Só para arrematar, doutora Pia, quem seriam esses interlocutores? Quem seriam esses discutidores do projeto, do desenho que o senhor mencionou? Chamar, conversar quem? Do desenho geral, apenas. do desenho geral da política tributária? Quem o senhor acha que tem que estar ali? Eu acho que é a sociedade e os políticos, e o governo, obviamente. Os políticos também. Os políticos certamente. E a sociedade. Não tem como você fazer uma discussão dessas com políticos se você não tiver uma compreensão e um apoio social muito grande para um projeto como esse. Mas, de fato, o tema que tem hoje colocado aqui, era construindo um novo regime fiscal, um tema ambicioso que está colocado. Ambicioso, e eu queria parabenizar, inclusive, os organizadores da ENAI e a CNI pela proposta desse tema. Eu acho um tema ambicioso e é um tema que o Brasil tem que enfrentar hoje. De novo, nós temos que sair um pouco da discussão de política fiscal versus uma política de crescimento concentradora. Eu acho que a gente tem que ter uma política de crescimento que também tenha um impacto social positivo. Mas, para isso, nós temos que colocar o trade-off, as escolhas que existem entre as várias opções de política econômica de forma clara e mostrar que uma política que é mais favorável ao crescimento, ela tem, no longo prazo, um efeito social muito positivo também. Acho que tem que
Eu acho que essa discussão tem que ser trazida hoje para a sociedade. Eu acho que o Brasil amadureceu ao longo dos últimos anos para fazer essa discussão. Eu vou passar na sequência a palavra ao professor Rezende, mas antes queria perguntar ao Dr. Carlos Fadigas o seguinte: já que não é reduzida essa carga tributária, muito ao contrário, a gente vê a carga crescer acima do PIB com frequência, o que o senhor empresário aceitaria em termos preservada a atual carga tributária, lá os seus 36%, 37% do PIB, o que o senhor exigiria como retorno para que, pelo menos, já que não se paga menos imposto nesse país, pelo menos se redistribua esses recursos de uma maneira mais qualitativa? O que seria indispensável antes de se imaginar a redução da carga? Eu acho que tem aí uma agenda de vários pontos que podem ser discutidos no curto prazo, e ainda que eu me some as colocações da necessidade de uma reflexão de fundo que está sendo proposta aqui, tem uma questão prática do dia a dia, e eu falei no começo sobre senso de urgência, necessidade de mudanças já. Tem uma série de fatores que podem ser feitos enquanto nós seguimos esse caminho na direção do ajuste, que seguramente, eu concordo com a Pi, será longo e é necessário, mas não dá para descuidar do curto prazo, senão a gente não chega no longo prazo, a gente morre no meio do caminho. Para responder a sua pergunta, Guto, eu acho que tem, no mínimo, uma segurança jurídica sobre alguns temas. O API tocou na questão de ICMS. A indústria brasileira fez investimento numa série de estados, atraída por incentivos estaduais, que foram decisivos para a definição de investimento. Uma possibilidade de dar incentivos de ICMS é absolutamente fundamental para estados periféricos. Você vai na região norte, nordeste do país, na região centro-oeste. Então, os governadores, com a representatividade que têm do voto direto, escolheram atrair empresas através da concessão de benefícios de ICMS, e isso criou, hoje em dia, uma enorme insegurança jurídica por ação do Supremo Tribunal Federal e pela discussão da legalidade desses benefícios. Então, segurança jurídica é uma questão fundamental. Na hora de colocar uma fábrica, você não tem como trocar ela depois de feito o investimento. Esse é um ponto muito importante. E acho, sim, que é fundamental que os estados tenham a capacidade de promover o desenvolvimento local. Eles sabem melhor do que qualquer governo central se Alagoas ou se Pernambuco precisam mais de uma planta, e como as indústrias competem entre si, eu não vejo nada de ruim dos estados competirem entre si, sim, para atrair investimento, numa agenda positiva, numa agenda construtiva que a indústria tem com os governadores. Então, segurança é um tema. Eu queria colocar um outro, só para encerrar a resposta à sua pergunta. Eu falei um pouco também da concorrência com as importações, e registro aqui minha satisfação com o esforço do governo brasileiro no programa Brasil Maior, especialmente na tentativa de devolver competitividade aos exportadores através do Reintegra, que infelizmente ainda tramita e não está valendo, mas uma restituição de 3% dos impostos que ficam presos no sistema produtivo e o governo não consegue desonerar. Estudos indicam que esses tributos são, na verdade, da ordem de 5 a 6, mas é muito bem-vinda a desoneração dos 3%. Registro minha satisfação também com o que o sistema automotivo conseguiu para defender a indústria automotiva. A qualquer tempo, por favor, o professor nos faça saber, enfim, alguma... que esteja bem. Vamos retomar... Só retomando, tinha registrado aqui satisfação com o Brasil Maior, com a defesa da indústria automobilística nacional, fundamental num país que estava tendo mercado interno todo tomado por exportações a partir da Ásia, registro também que foi importante. E existe hoje uma distorção muito grande em benefícios concedidos por estados à importação. Então, a indústria nacional, não obstante a taxa de juros, não bastasse a taxa de juros, a carga fiscal, os encargos sobre a mão de obra, tem que concorrer hoje com incentivos dados à importação. Então, não é necessário industrializar o produto, tem uma série de estados que devolvem 75% do ICMS arrecadado, ou seja, de 12 pontos percentuais, 9 pontos percentuais são devolvidos à importação. Então, a indústria nacional que opera nesse ambiente competitivo e hoje está exposta por câmbio para uma série de fatores, tem de concorrer com um produtor localizado no exterior
que tem um benefício de 9%. Bem, as cadeias produtivas brasileiras tipicamente não gozam de tamanha margem e de tamanho resultado. Você imagina se eu tivesse 9% dos meus custos devolvidos automaticamente por qualquer estado. Curiosamente, um desses incentivos tem o nome de Proemprego, claramente Proemprego no exterior e não no Brasil. A importação por esses portos cresceu 400% nos últimos 10 anos, contra 190% nos outros portos. Então, é fundamental a concorrência internacional, a globalização. Tudo que a indústria nacional não precisa quando a gente fala de competitividade é de estímulos estaduais à importação. E registro aqui, não é importação para que o produto seja industrializado no Brasil, é importação do manufaturado final que vem concorrer com a indústria nacional. Então, enquanto a gente discute o longo prazo, que eu sou a favor, eu quero trazer a questão para o curto prazo também. A indústria precisa de soluções de curto prazo, como felizmente o governo conseguiu articular no caso do Brasil Maior, que precisa agora ser regulamentado, e também na defesa da indústria automobilística. Acho que esse é um caminho que a gente precisa seguir enquanto a gente segue também a discussão da questão de fundo do modelo fiscal de longo prazo. Doutor Fadigas, ao longo do dia nós acompanhamos aqui, em várias das plenárias, os representantes do setor produtivo dizerem que reduzir tributação é o que importa, seja qual for a redução, seja em que instância ela se der. Eu, pessoalmente, acompanhei uma ou duas declarações nesse sentido. Isso me fez pensar, quando mencionou o Reintegra, que aqueles 3% estão mais ou menos nessa fatia aí. Ainda bem que temos os 3%, melhor do que nada. É um pouco esse o espírito? Olha, talvez seja um exercício de pragmatismo de minha parte, né? Para quem convive com as questões brasileiras há tanto tempo, eu gosto do discurso de longo prazo, mas quem está administrando a empresa está administrando ela no curto prazo. E a gente precisa dos resultados todo mês, inclusive para seguir investindo no Brasil, que é um compromisso da indústria brasileira. E é nesse espírito, sim, Guto. Enquanto a gente discute o longo, a gente precisa de ações de curto prazo e precisa de agilidade. A questão da guerra dos portos vem sendo discutida há muito tempo. A balança comercial brasileira de manufaturados é uma tragédia. O Brasil tem superávit, sim, porque hoje é uma grande fazenda, graças ao sucesso do setor agrícola, que é muito bom e muito positivo, exportação de petróleo, mas se a gente discute pauta de Confederação Nacional de Indústria, a indústria, na balança comercial hoje, tem um déficit fabuloso, porque a indústria nacional carece de competitividade. A estrutura montada hoje de tributação joga contra essa competitividade, e aí a gente precisa ajustar o curto prazo para que a gente chegue no longo prazo. Muito bom. Professor Rezende, refeito do susto? Estamos todos refeitos? Se eu queria fazer um comentário. O tombo não tem nada a ver com o tombo que a indústria brasileira está levando nos últimos anos. Isso é apenas uma ligeira queda. Eu queria só fazer um comentário rápido. Eu não quero deixar a impressão de que eu estou propondo aqui uma reforma fiscal abrangente, como se ela pudesse ser implantada de uma só vez. O sentido de urgência, que foi aqui mencionado, é importante. Mas o que nós temos assistido nos últimos anos é que a cada medida que se faz nessa área gera alguns efeitos benéficos e gera muitos efeitos perversos. O Bernard falou aqui da reforma da lei do PIS/COFINS, cuja intenção era reduzir a acumulatividade do PIS/COFINS e, ao fim e ao cabo, foi se transformando em algo que a gente não consegue descrever. Que tipo de imposto é esse? A Lei Candir foi outro grande avanço na área do ICMS, mas na esteira da Lei Candir vieram uma série de problemas de acumulação de crédito, de prorrogação de extensão de prazo, coisa dessa natureza, que também não geraram os benefícios esperados. Acho que está na hora de um pouco mais de ousadia nesse debate. É certo que o longo prazo vai depender do curto prazo, mas se os curtos prazos forem sucessivamente ruins, o longo prazo vai ser muito pior. Então, é importante a gente começar a discutir, afinal de contas, qual é o projeto nacional. O Brasil não vai continuar sustentando o crescimento industrial se nós não pusermos um cobro a essa briga federativa, que a última etapa dela é essa da briga, mas vai continuar se não tiver solução. E o debate dos royalties que está aí está deixando muito claro o nível de conflito que tem entre os Estados brasileiros. E temos uma oportunidade agora, que não tínhamos há anos, de pôr algumas coisas juntas no debate. Por que estamos discutindo royalties como se fosse uma coisa, a mudança nos fundos de participação dos Estados como se fosse outra coisa, a reforma do ICMS como se fosse outra coisa? São três coisas que estão intimamente entrelaçadas e que poderia abrir um espaço novo para um encontro de interesses na federação. E não estamos aproveitando essa oportunidade de ouro para avançar um pouco mais numa discussão que sai
rame-rame, que é tentar resolver o problema que é complexo com medidas que são pontuais. Obrigado, professor Rezende. Queria passar a palavra ao doutor Cledovino, para ouvir o ponto de vista empresarial também, porque ainda ao longo do dia, algumas manifestações aqui nas plenárias foram no sentido de congregar, vou usar a expressão do professor Delfim Neto, o espírito animal dos senhores empresários, a voltar a investir. A necessidade de um investimento privado no Brasil, de se ampliar o investimento privado no Brasil. É possível com este regime ou jamais será possível, doutor Cledovino? Não, sem dúvida é possível. E devo citar aqui que houve alguns avanços, embora é necessário ter uma visão global das reformas que precisam ser feitas. Nós podemos citar a questão do PIS/COFINS, o IPI para bens de capital, o imposto de importação sensibilidade nacional. Na esfera federal houve avanços, sem dúvida nenhuma. O grande problema nosso, nós entendemos que inibe, ainda é complexo, é a questão dos estados, com 23 legislações diferentes nos estados, 5.500 legislações municipais diferentes. Isso daqui é que realmente às vezes inibe, e há uma corrida, há uma guerra fiscal no país entre municípios, estados, e depois também inibe também a questão das exportações, à medida que criam-se créditos, os créditos não são devolvidos, e isso daí, depois de algum tempo, os auditores te mandam declarar como prejuízo, consequentemente, isso daqui inibe investimentos quando é para exportação. Mas o país é atrativo, o país está confirmado, com o plano maior, com as medidas que foram adotadas, só no setor automotivo foram confirmados 21 bilhões de dólares de investimentos, 2 bilhões de dólares após o aumento do IPI, ou seja, essa questão de atrair investimentos deu certo, o país promete um futuro crescimento, seja pela mobilidade social, seja pelo aumento da população economicamente ativa, permite com que se desenhe um futuro de um crescimento econômico tal que atrai esses investimentos. Então, o que está acontecendo independente de toda essa crise, essa confusão fiscal que nós temos, os estrangeiros se assustam. A realidade é essa, quando eles veem a nossa complexidade. Uma coisa é fazer as contas quanto custa, outra coisa é depois explicar a complexidade. Mas, no fundo, o espírito animal do empresário brasileiro está acontecendo e o país está investindo. É essa a sensibilidade que a gente tem. Um exemplo único e rápido que esteja no seu desejo de empresário, no sentido da desoneração dos investimentos, rápido, que lhe vem à cabeça, o que o senhor faria de mais imediato? O ICMS dos estados. Obrigado. Secretário Márcio Holland, a gente está vendo aí, existe uma crise internacional, ou a mesma continuidade da primeira, há uma perspectiva de diminuição da atividade econômica. O Brasil, nos últimos anos, se beneficiou de um crescimento, pode-se dizer, episódico, que queira Deus que se torne mais regular e mais constante. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: com o prognóstico de que a atividade econômica realmente tenha uma desaceleração, seja no Brasil, seja no exterior, esta receita fenomenal de que o Brasil vem se valendo nos últimos tempos vai deixar a necessidade do equilíbrio, inclusive dos gastos públicos, mais aparente. Me corrija se estiver errado. E a pergunta fundamental é: a arrecadação crescente mimou o Brasil demasiadamente quando equilibrou as contas? Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo realmente uma situação trivial, né, no mundo. E os cenários da questão fiscal mundial são extremamente preocupantes.
todo mundo sabe disso. O cenário de fragilidade da recuperação das economias centrais, também preocupante, seja pelo lado do nível de emprego, a incapacidade desses países centrais recuperarem as taxas de emprego, recuperar a confiança dos consumidores, recuperar o consumo, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma economia como a americana, que só em consumo tem no seu PIB 10 trilhões de dólares anuais. E certamente, inclusive por isso, as exportações manufatureiras do setor industrial, elas sofrem porque em grande parte elas são voltadas para este mercado. Em grande parte do contágio dessa dificuldade mundial tem a ver com a dificuldade da balança comercial da indústria, que vem sofrendo não somente pelo canal das importações, grande parte, inclusive, algumas delas poderiam ser consideradas por muito como fraudulentas, e o nosso governo, nós estamos lutando fortemente quanto a isso. Podemos detalhar um pouco mais as políticas de defesa comercial, mas não é o fórum. Mas também tem um canal das exportações que se veem fragilizadas pelo destino. Então, esse é um lado da história. O outro lado da história, e aí eu queria aproveitar esse momento para fazer pelo menos duas outras reflexões, né? A primeira reflexão é, se formos olhar a evolução da carga tributária do governo central brasileiro e essa sua preocupação com a arrecadação, nós não vamos ter, eu tenho os dados aqui disponíveis, nós não vamos ter uma evolução, acredite se quiser, da carga tributária federal brasileira, de modo a considerar isso um problema. Entre 1999 e 2003, ela estava na ordem de 21%, entre 2003 e 2006, 22%, e agora rodando entre 22% e 23%. Ou seja, é um aumento bem relativamente pequeno, perto do que a gente imagina no que se refere ao governo central. Ao mesmo tempo, neste mesmo período de tempo, nós tivemos um crescimento significativo de desonerações. Tá? Só para ter uma ideia, em 2009 as exonerações chegaram a 34 bilhões de reais, 2010 27 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, o governo não está parado, né? Este ano nós trabalhamos bastante, né? Todos devem ter presenciado uma alteração muito importante para o setor industrial no Simples Nacional. Eu não preciso detalhar aqui, mas aquilo representou um grande ganho para o setor. O governo, por ocasião do lançamento do Plano Brasil Maior, deu estímulos ao investimento em inovação, estendendo, por exemplo, as exonerações do IPI para bens de capital, material de construção, caminhões e comerciais leves, até o final do ano que vem, o que implica impacto de exonerações tributárias. O governo, entre outras várias políticas, tomou medidas no que se refere ao que é muito importante para a indústria, que é a competitividade da indústria. É óbvio que eu não estou aqui para ensiná-los a ser empresário, mas para aprender com os senhores, mas, salvo o melhor juízo, a competitividade da indústria é a soma de um conjunto de fatores. Um desses fatores é investimento em inovação tecnológica. E o governo nunca alocou tanto recurso para a inovação tecnológica como recentemente. Seja através do PSI Inovação, com a taxa de juros, convenhamos, não é nenhum impedimento, nenhum empresário vai levantar aqui e dizer que a taxa de juros do PSI Inovação é um impedimento, seja através da FINEP, mais 2 bilhões de reais de recursos para inovação na FINEP, entre outros. Além disso, o governo este ano, a competitividade da indústria é também qualificação da mão de obra. Amanhã a presidenta está sancionando o Pronatec. E nós, lá na Secretaria de Política Econômica, estamos trabalhando junto com o MEC, com Fiéis Empresa. Um bom volume de recursos, uma taxa de juros altamente atrativa para as empresas qualificarem seus recursos humanos, seu capital humano. Portanto, são muitas políticas. Eu ainda adicionaria, e eu vou cansá-los de tanta exposição de medidas e estímulos dados este ano, com o projeto piloto da desoneração da folha. A ideia de projeto piloto, todo mundo sabe o motivo. Quando a gente mexe, o Bernardo Api lembrou muito bem das dificuldades de se fazer uma medida extremamente ousada, que se iniciou por setores intensivos em trabalho, com o propósito de observar com a comissão tripartite. Estamos acompanhando cuidadosamente a evolução dessa discussão,
mas de qualquer forma o governo ousou em setores intensivos em trabalho, como por exemplo de softwares, móveis, calçados e confecções, a troca da alíquota patronal do INSS de 20% por uma contribuição sobre faturamento, muito bem-vinda pela maioria dos setores, e muitos outros setores hoje já nos demandam a mesma coisa. Desnecessário falar do Reintegra, uma medida bastante ousada do governo também, tomada este ano. Traduzindo, no que se refere à questão tributária e dos estímulos tributários para ajudar a indústria no curto prazo e como agenda de curto prazo, eu não sei se teríamos algo mais. Obviamente, eu teria que listar muitas outras medidas já levantadas aqui pelos colegas aqui de painel, né? O esforço é muito grande. Nossa agenda é de médio prazo. Aí é uma outra questão que eu convidaria até oportunamente depois o Bernardo Api para elaborar um pouco mais a exposição dele sobre como melhorar, reduzir essa complexidade tributária que implica em custo de administração tributária, né? Vamos ouvir então a indústria, doutor Carlos Fadigas, daquilo tudo que foi relacionado pelo nosso secretário Não Holland. concluí, viu? Eu só listei algumas rapidamente, mas eu poderia ficar mais uma hora Mas mostrando. são tantas medidas, é 10 tão meses de abrangente que eu muito quero trabalho. perguntar a doutor Fadigas se é suficiente. Olha, com certeza é necessário, e eu concordo com o secretário. O governo tem se mexido, as coisas têm acontecido. Acho que o perfil desse novo governo federal, muito mais focado em gestão do que o anterior, é uma boa evolução nesse campo, e na questão tributária temos um caminho longo ainda para percorrer. De fato, o Brasil maior, havia citado o Reintegra, toda a parte de inovação e tecnologia muito bem-vinda realmente. Registrar aqui o papel fundamentalíssimo do BNDES para a indústria brasileira, da FINEP. Então, a indústria tem crescido, investimento em inovação e tecnologia, o governo tem sido um parceiro, e é de fato uma satisfação ver os avanços que têm acontecido. Para responder sua pergunta, não é o suficiente, nem de longe é o suficiente, a gente precisa seguir avançando. Acho que o Brasil, concordo também, é um país com um potencial fabuloso, temos aí uma população interna ainda com um nível de consumo muito baixo, no tempo vai trazer um mercado muito grande para as empresas, não é à toa que tem atraído investimento estrangeiro. Então o cenário é muito favorável, agora a velocidade de crescimento do Brasil é baixa. Quando a gente cresce 4%, 4,5%, o país fica satisfeito, isso é a menor taxa de crescimento de todos os países emergentes. Ainda que o gasto federal seja de 20%, a carga fiscal brasileira, o API mencionou, é de 34%. Se a gente quiser pegar a China de 20%, a Índia de 12%, você fala que é uma realidade asiática diferente, se for para o México, a carga fiscal é 17%, metade da carga fiscal brasileira. Então tem um caminho longo ainda a ser percorrido, muito bom que o governo tenha começado, de fato tem se mostrado mais ágil, mas temos mais coisas a fazer. Foi mencionado, por exemplo, a restituição de créditos de ICMS dos exportadores. Que é muito lenta, se dá de forma muito em alguns enviesada. Casos, ela inexiste. Pela forma como o produto trafega de um estado para o outro, muitas vezes é cobrado do estado de onde as exportações saíram, o ICMS de um setor produtivo que está instalado em outro estado. Então, a própria lógica com a qual o sistema está montado é muito complicada. Além disso, esses créditos não são corrigidos em alguns dos estados. Alguns corrigem por índices de 2%, 3% ao ano, outros não corrigem. Tem um número do IED que fala de 15 a 17 bilhões de crédito da indústria represados na mão dos estados. Eu acredito que o número seja maior, por experiência própria. Já tivemos mais de R$1 bilhão de crédito represado em 2 estados do Brasil. Então, a retenção de ICMS é só mais um exemplo. E para voltar a insistir no ponto que eu tinha colocado, a eliminação de incentivos à importação, porque nós estamos dando dinheiro para a indústria de fora vir competir em desigualdade com a indústria brasileira. Eu diria que, numa agenda de emergencial de curto prazo, um tema para ser visto é a questão de ICMS. O Senado começou a se movimentar, tem uma resolução para tratar do assunto, para eliminar esse incentivo à importação, mas esse assunto precisa andar um pouco mais rápido, porque isso mina a capacidade de geração de resultado das companhias e, por conseguinte, mina a capacidade de investimento que as companhias têm. Vamos seguir investindo, poderíamos estar investindo mais. Alguma chance, secretário Márcio Holland, de andar mais celeremente essa discussão? A agenda tributária, ela cumpre 2 dimensões, todo mundo sabe: mitigar efeitos de curto prazo, tá? E preparar a economia para o médio e longo prazo. O governo não está parado na agenda de médio prazo. O único problema que tem é que essa agenda ela é mais
ela é tão complexa quanto a complexidade tributária, eu diria, né? Ela envolve um conjunto de interesses de governadores, de estados produtores, exportadores, estados fortemente importadores. Não é uma tarefa tão trivial e tão simples, tá? Mas ela é de médio prazo. Enquanto isso, todas aquelas medidas, entre outras, eu deveria ter listado muitas outras, todas aquelas medidas foram tomadas, né? Agora, tem uma questão em particular muito interessante que alguém levantou aqui, que é a discussão da eficiência ou eficácia do gasto. Você mesmo disse, Guto, a máquina é eficiente em arrecadar. O senhor me permite só uma colocação? Eu queria passar a pergunta para o secretário Apio, já vou ouvir com o seu comentário na sequência, então, eu acho que vai na sua linha. Se eu estiver errado, a gente retorna. Secretário, é o caso, falando em termos de gastos, é o caso de se estabelecer o senhor que já esteve, como a gente usou no melhor sentido possível da palavra, também já esteve do outro lado do balcão e conhece a tramitação de todas essas discussões internamente ao governo, é o caso de se tentar estipular algum tipo de limite para gasto público e, sobretudo, como fazer isso? Bom, eu acho que você levar a discussão política pelo lado negativo, pelo lado de limitar a expansão de gasto corrente, que é a grande preocupação que existe, talvez não seja o ideal. Talvez o melhor seja se levar para o debate político as diversas opções que você tem na gestão da política fiscal e colocar para o debate político para se fazer uma opção entre a redução da carga tributária, possivelmente, a necessária redução da dívida pública, que acaba refletindo na meta de superávit primário, o aumento de investimento público, que é extremamente importante e é um fator de competitividade muito importante para o país, e, obviamente, junto com isso, a expansão das despesas correntes. Mas levar isso pelo lado positivo, mostrar que isso é feito para poder viabilizar uma redução de carga tributária e para poder viabilizar um aumento no investimento público no país. Acho que é melhor levar pelo lado positivo, construtivo a discussão, do que pelo lado negativo. Falta falar, é fácil falar, é bem mais difícil de fazer, mas eu acho que é possível. Então, eu acho que esse é um debate extremamente importante. Querendo colocar a questão, eu só queria colocar um ponto aqui, reforçar um pouco o que eu estava falando, sobre a questão da discussão geral do modelo. Se de fato, duas coisas são importantes, o secretário Márcio falou, e ele tem razão, houve nos últimos anos uma série de medidas de desoneração, e desse ponto de vista teve uma mudança, assim, se a gente pegar o ajuste de 99, como falou o Fernando Rezende, ele foi o quê? Foi um ajuste no qual a alíquota da COFINS passou de 2% para 3%, e no qual se instituiu uma alíquota de 5% de IPI sobre investimento, que não tinha. O que foi feito ao longo dos últimos 10 anos, tirou-se os 5% de IPI sobre máquinas e equipamentos, foi feita, inclusive, uma mudança na legislação do PIS e COFINS, que permitiu o crédito de PIS e COFINS na aquisição de máquinas e equipamentos, que antes não existia, você pagava cumulativamente e não tinha crédito. Se a gente pegar só essas duas medidas, tirar 5% de IPI e mais o fim da permissão de crédito de PIS e COFINS para máquina e equipamento, só isso já dá uma coisa aí perto de 15% de redução do custo do investimento no país. Não é pouco. Não estou dizendo que foi feito pouca coisa, não. Foram feitas coisas importantes. No entanto, esse é o ponto que eu queria colocar, hoje o desenho de política fiscal que a gente tem, ele tem tirado um pouco a discussão de como a política fiscal conversa de forma melhor com o crescimento. Eu acho, apesar de tudo, se a gente pegar, por exemplo, a carga tributária, de fato, se a gente pegar, ela cresceu, só para dar uns exemplos aqui, total, não é só a União, cresceu de 2004, 32,2% do PIB para 34,1% em 2008. Algo aí perto de 2 pontos percentuais do PIB em 4 anos, dado da Receita Federal. Depois despencou em 2009, é verdade, foi a política anticíclica do governo correta, e voltou a crescer em 2010 e certamente vai crescer de novo esse ano. No ano passado chegou a 33,6%, esse ano certamente passa a 34% do PIB. Mas nesse período, se a gente pegar a diferença entre a carga tributária e o resultado primário, que é uma proxy para gasto público, é uma aproximação para gasto público total, passou de 28,5% do PIB para 30,8% do PIB nesse período. Ou seja, 2,3 pontos percentuais do PIB de crescimento do gasto, de uma proxy de gasto público como um todo em 6 anos. Dá quase 0,4 pontos percentuais do PIB por ano, em média, no período. Não é um valor baixo. E o que eu queria colocar é, se você tivesse, nesse mesmo período, sem comprometer políticas sociais, nada disso, mas eventualmente realocado essa folga que teve de outra forma,
alocado de uma forma que fosse mais positiva para, vamos dizer, para um aumento maior do investimento em infraestrutura, alocado de uma forma que levasse a uma redução inteligente de carga tributária. E aqui eu quero deixar meu ponto bem claro. Nem toda medida de exoneração tem o mesmo impacto. Tem medidas de exoneração que têm um impacto sobre o crescimento muito maiores do que outras. Muito maiores, não é pouco maior. Não. As diferenças são brutais. Se tivesse feito uma exoneração inteligente, possivelmente, se você tivesse talvez dado uma contribuição um pouco menor para o consumo via política fiscal do que se deu nesse período, você certamente teria aberto espaço para ter uma taxa de juros menor hoje, porque o consumo é extremamente inelástico à taxa de juros, ele reage pouco à taxa de juros, então talvez com um esforço não muito grande de política fiscal, do ponto de vista do impacto que ele tem sobre o consumo, você poderia ter hoje uma taxa de juros bem menor do que você tem, com efeitos positivos sobre o câmbio, com efeitos extremamente positivos sobre a competitividade da economia brasileira. Não é por acaso que eu estou trazendo essa questão de fazer uma discussão geral da política fiscal. Eu acho que ela é importante se o país quiser realmente não cair numa trajetória de risco de comprometimento de competitividade que acaba comprometendo a própria autonomia do país no longo prazo. Vou passar como prometido a palavra ao secretário Márcio. A partir de agora, começo a rogar aos senhores a brevidade possível para que a nossa audiência possa também se manifestar daqui a pouco. Secretário. Bom, eu estava me referindo à discussão de gastos, da perspectiva da composição de despesas e da perspectiva da eficácia das despesas. Da perspectiva da composição das despesas, se olharmos com calma a composição da despesa primária do governo central, nós vamos ver algumas coisas que desfazem alguns mitos, né? Primeiro, encargos de pessoal, encargos sociais e pessoal, em 2002 era 4,8% do PIB, em 2011 4,5% do PIB caiu, né? O que aconteceu foi um aumento de despesas com transferência de renda, e todo mundo sabe os motivos disso, a importância disso para o país, entre programas como Bolsa Família em geral. E o que nós temos que fazer é avaliação da qualidade desses gastos sociais, de políticas públicas sociais. E esses programas têm sido altamente exitosos, e todo mundo sabe o significado do êxito desse programa. No que se refere à expansão da carga tributária federal, aí eu estou me referindo só ao ente federal, sem multas e juros, sem os outros entes, o aumento após 2002 se deu principalmente no imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro e na receita sobre folha. PIS/COFINS cresceu muito pouco. Imposto de renda da pessoa física se manteve estável. O governo vem mantendo a correção, inclusive, a atualização, inclusive, todos os anos disso. O IPI caiu, inclusive, e o AF acabou contribuindo para compensar um pouco a CPMF. Outra questão, e aí sintetizando, que nos interessa muito, é a discussão da eficiência dos gastos. O governo instituiu um negócio chamado Câmara de Gestão. É mais longo o título, é Câmara de Gestão, Desempenho, Competitividade, coordenada por empresários. Inclusive, o presidente da comissão é o Gerdau, tem um assento regular representando o meu ministro, junto com a coordenação da ministra da Casa Civil, e nós temos discutido muito a eficácia dos gastos, a efetividade e a eficiência de gastos. Eu convidaria, para desmistificar um pouco, ou seja, essa agenda está muito forte no governo. Por exemplo, o ministro da Saúde faz uma exposição extraordinária do planejamento estratégico do setor de saúde do Brasil da agora em diante. Tá? Ele praticamente vai instituir o que se pode chamar de IDEB no setor de saúde, indicador de qualidade e eficácia por hospitais, por atendimento, Brasil afora. Então, nós não estamos parados quanto a isso. A discussão sobre eficiência e eficácia do gasto está acontecendo fortemente na esfera do governo federal e nos ministérios setoriais, e todos estão com planejamentos estratégicos e avaliação de indicadores. Tudo isso por conta de um novo conceito de orçamento que nós instituímos a partir do PPA, que é o Plano Plurianual. E este plano plurianual, ele vai em linha com o que o Bernardo Api acabou de falar. Está presente lá o esforço do governo de aumentar investimento público. Eu não falei, mas na composição de despesas do governo, o investimento público saiu de 0,8% do PIB em 2002 para 1,1% do PIB esse ano. Parece pouco, mas está acontecendo. Essa mudança de composição, com eficácia do gasto, com qualidade do gasto, avaliação de políticas públicas, fundamental para abrir espaço para desonerações e alteração na estrutura tributária brasileira. Obrigado, secretário. Professor Rezende, quer fazer um comentário? Eu só lhe peço que seja breve como possível. Sobre essa questão do crescimento dos gastos, né? Concordo com o Bernardo, quer dizer, falar em impor um limite legal, para mim, não faz sentido. Como é que isso é discutido nos países
mundo afora? No processo orçamentário. O processo orçamentário é, por definição, o momento onde as escolhas da sociedade com relação aos gastos públicos se dão. Estamos assistindo aí o debate americano sobre o limite ao crescimento dos gastos, com todas as implicações políticas que isso tem lá fora. Nós destruímos o processo orçamentário brasileiro nos últimos anos, essa é a verdade. A Constituição diz que tem um plano plurianual, que tem uma lei de diretrizes e que tem um orçamento. Mas isso, na prática, não vigora. Primeiro porque quase tudo que está no orçamento já está previamente decidido. E segundo, os 20%, se tanto que está decidido, é submetido a um rigoroso processo de controle de liberação de recursos que não garante ao gestor na ponta aquilo que é essencial a uma boa gestão, que é o conhecimento do seu fluxo de caixa. Uma empresa pode ser eficiente se o gestor da empresa não conhece o fluxo de caixa anual? Eu acredito que não. E o que se passa na prática, na gestão do orçamento brasileiro, é mais ou menos isso. Quer dizer, como o orçamento é liberado a conta-gotas nos primeiros meses e é liberado com mais liberalidade, digamos assim, nos últimos meses do ano, no primeiro ano você segura o gasto e no último ano você não consegue gastar porque não consegue cumprir com as exigências da lei de licitações, do IBAMA e etc. Então nós estamos numa discussão que precisamos aprofundar, que é uma outra reforma que ninguém fala, que é a reforma orçamentária. Para ir mais fundo nessa discussão do gasto público, eu acho que nós temos que pôr esse tema no debate. E, além de tudo, só para falar uma última palavra para finalizar, para falar em gestão do gasto, naquilo que hoje é a essência do gasto público, que é o gasto social, nós temos que ver como é que nós vamos promover a coordenação das ações do governo federal com as ações estaduais e com as ações municipais, porque aí é outro problema que precisa ser tratado. Muito bem. O nosso tempo nessa etapa está se esgotando, mas eu não quero terminar sem passar a palavra ao doutor Cledor Vino para uma pergunta com certeza complexa, mas para ouvir nas suas palavras, e na sequência passamos às perguntas da nossa audiência. Falou-se muito aqui em termos do curto prazo, aquilo que é feito mais imediatamente, aquilo que pode ou não ajudar do ponto de vista dos investimentos das empresas, e chama muito a atenção da gente a quantidade de regimes especiais de tributação para um ou para outro setor. O senhor esteve com o ministro Mantega, me parece que ontem, anteontem, e está para sair um novo regime automotivo, uma nova mexida nessa história. A minha pergunta para o senhor, que trafega com desenvoltura, como diria um colega meu, nessas discussões, é a seguinte: esgota-se talvez o curto prazo, resolve-se alguma circunstância mais momentânea numa ou noutra área, mas essa quantidade de regimes excepcionais não acaba sendo necessariamente injusta com algum outro setor não beneficiado mais imediatamente? O conjunto da obra, eu digo. Veja, eu entendo que esses regimes especiais têm sido feitos justamente para desenvolver determinados setores do país. Faz parte de uma política e dentro dessa política de desenvolvimento. Vou pegar um exemplo muito simples. Em 1992, o Brasil vendia 600 mil veículos. Foi feito um regime automotivo especial, houve atração, na época, de quase 20 bilhões de dólares entre autopeças e montadoras, e o setor automotivo saiu de 600 mil veículos para quase 2 milhões de veículos em 1997. Depois veio a crise da Ásia, etc., e derrubou o mercado novamente. Na realidade, a história tem demonstrado que esses regimes alavancam, atraem investimentos, atraem tecnologia e, normalmente, eles têm sido dirigidos de forma, principalmente agora, com o objetivo fundamental de atrair inovação tecnológica. E isso daqui é um agregado importante para o país e ficou, de um certo modo, parado há alguns anos nesse sentido. Obrigado aos nossos debatedores inicialmente. Esgotada essa primeira etapa, quero contar agora com a participação dos senhores para a próxima etapa aqui dos nossos debates hoje.
Eu também estou aprendendo. Eu tentei acompanhar o William Vac e o Ernesto Palha para ver se aprendia a fazer direito. Vamos torcer para que eu acerte, tá, gente? Agora nós voltamos às perguntas a vocês da plateia. Na votação interativa, nós temos 3 blocos para que os senhores escolham a questão que vai ser respondida aqui pelos nossos debatedores. Vejam se vocês concordam com o seguinte formato. Será feito o primeiro questionamento e eu tenho por hábito, às vezes, colocar a questão sem nomear quem é que deve respondê-la, para facultar os senhores se prontificarem a responder. Topam fazer isso? Vamos ver? Uma resposta e um comentário. Só que, uma vez mais, peço que seja tão breve quanto possível. Vamos fazer dessa forma? Então, vamos lá. Primeira questão nessa temática do regime fiscal. A proposta, ou as propostas são: letra A, é possível reduzir a carga tributária global sobre a economia. Letra B, como fazer a simplificação dos procedimentos tributários. E letra C, o Brasil não tem tributos demais, é possível reduzir o número de tributos sem aumentar a carga tributária? Os senhores me ajudam agora votando com o controle remoto, para que dentro de alguns instantes tenhamos o resultado, a opção dos senhores, da pergunta que será encaminhada aos nossos debatedores. Podem votar. Você vê que a música brasileira é sempre uma inovação, né? Tem sempre algo de novo, ambienta, mesmo uma conversa como essa, traz um ambiente mais agradável. Enquanto isso, a gente vai passando os 20 segundos e vamos ver qual será a questão a ser encaminhada agora. Vamos ver. Olha, 65%. O Brasil não tem tributos demais, é possível reduzir o número de tributos sem aumentar a carga tributária? E aí talvez seja necessário uma pequena conceituação desse aumento de carga tributária. Quem se candidata a responder essa primeira e quem faz o comentário? Vamos ver. Eu posso escolher democraticamente também. Bom, sim, é possível reduzir o número de tributos sem aumentar a carga tributária. A gente tem uma questão específica no Brasil, que é a questão federativa. E a gente tem, por exemplo, o ICMS municipal, o ISS, o ICMS estadual, o ISS municipal, tributos indiretos na União. A gente tem PIS, COFINS, embora seja basicamente a mesma legislação, IPI, CID combustíveis. Eu acho que dá, mas talvez mais importante, eu acho, do que você reduzir o número de tributos, se você harmonizar a legislação desses tributos. Às vezes diminuir não é tão simples. Na reforma tributária de 2008, por exemplo, eu propus acabar com PIS, COFINS, unificar, criar com CID, criar imposto sobre valor adicionado. Aí veio uma reação enorme da área de Seguridade Social, porque achava que não podia tirar receita vinculada à Seguridade, embora efetivamente não tinha nenhum efeito sobre o que eles estavam gastando. Virou um enorme debate político, complicou o debate político. Eu acho que se a gente caminhasse para simplificar e harmonizar os tributos, ainda que respeitando as questões federativas que existem, já seria um avanço absolutamente monumental. Se dá para fazer isso sem aumentar a carga tributária? Dá. Acho que dá. Dá, inclusive, na hora de fazer a reforma, uma forma de colocar dispositivos que garantem que, se tiver um aumento da arrecadação acima de um determinado parâmetro, pode ser o crescimento do PIB potencial, não importa, que tem um redutor automático de alíquota que garante que não tem aumento de carga tributária. Então, acho que dá para fazer. Tem uma preocupação muito grande dos empresários, justificava pelo passado, para falar a verdade, de que quando você mexe em tributos sempre aumenta a arrecadação. Mas tem mecanismo para fazer a mudança. E aqui eu diria até que menos que reduzir o número de impostos, o número de tributos, se você harmonizar a legislação, já seria um avanço cavalar. Se você calculasse ICMS do mesmo jeito que você calcula PIS e COFINS, do mesmo jeito que você calcula o IPI, do mesmo jeito, tá certo? E calculasse imposto de renda da pessoa jurídica do mesmo jeito que você calcula a contribuição social sobre o lucro líquido, já seria um avanço bastante grande em termos de simplificação, além daquilo que eu coloquei. Acabar com essa mistura de sistemas, tentar, no máximo possível, apesar do que o Dr. Bellini falou, simplificar ao máximo e ter um sistema que seja o mais harmônico, com o mínimo de regimes especiais possíveis. Agora, não resta dúvida que aqueles cento e tanto tributos constituem uma carga de tributo, é uma quantidade grande demais. Não, mas o número de cento e pouco inclui taxa, ele vai um pouco além. Ninguém aqui paga cento e poucos impostos. Alguém aqui que paga e preenche cento e poucos DARFs de tributo diferente? Ninguém paga. É verdade que nós temos uma multiplicidade. Impostos mesmos é um número menor. Aí começa a entrar a taxa de iluminação, que são coisas locais que você recebe pronto para pagar, não é um problema monumental.
Mesmo assim, o número de impostos é enorme no Brasil, mas é uma consequência da questão federativa e um pouco da questão que se criou de separar a Seguridade do orçamento fiscal. Eu sou a favor de unificar a Seguridade com o orçamento fiscal. Agora, politicamente, é um custo enorme. Talvez seja mais fácil harmonizar e depois, num segundo momento, você discute a unificação. Agora, ainda assim, mesmo que não tenha cento e poucos impostos, a gente tem um número muito grande de impostos no Brasil. Muito bem. O professor Rezende pediu para fazer o comentário. Eu acho que não devemos confundir simplificação com o número de impostos. Podemos ter um número pequeno de impostos extremamente complexos e podemos ter um número grande de impostos que sejam simples de pagar. O ICMS, na prática, na lei, é um imposto só. Na prática, são vários impostos. A COFINS, na lei, é um imposto só. Na prática, são vários impostos. Então, nós podemos fazer uma redução no número de impostos, transformando as contribuições sociais existentes numa COFINS e não teríamos uma situação pior, talvez, do que tem hoje. A redução do número de impostos, eu diria, para concluir, passa pela eliminação de uma coisa que só existe no Brasil. E, como dizem os mineiros, se não for jabuticaba, não é verdadeiro. Que é essa dualidade de regimes tributários que foi criada em 88. Distinguir nominalmente tributos e contribuições, ou impostos e contribuições, mas como na verdade são as mesmas figuras tributárias. Enquanto nós não conseguimos enfrentar esse problema, nós vamos conseguir continuar com essa dificuldade de resolver esse tipo de problema. Muito bem, vamos lá, mais uma rodada. Agora o bloco 2 de perguntas aos senhores, ainda sobre o tema do novo regime fiscal. Alternativas. A. A falta de qualidade dos serviços públicos deve-se à falta de recursos ou de gestão profissional por parte do Estado brasileiro. B. A rigidez orçamentária reduz a eficiência dos gastos públicos. Letra C. O governo precisa investir mais. A participação de despesas correntes no gasto público não está muito elevada. Uma vez mais, conto com a votação de vocês pelo controle remoto, até decidirmos a questão aos nossos debatedores. Vamos lá. Fica um certo mistério, né? Um certo clima de suspense. Vamos ver. Mais alguns segundos aí para vocês me ajudarem com mais essa questão. Vamos lá. Qual o resultado, então? Lá está, alternativa C. O governo precisa investir mais. A participação de despesas correntes no gasto público não está muito elevada. Eu tenho vontade de mandar essa pergunta para uma pessoa, mas eu quero facultar vocês o direito de responder. Quem se prontifica? Então vamos lá, secretário. Eu gosto de fazer, antes de mais nada, uma reflexão um pouco mais filosófica sobre o Estado, né? Quando a gente fala de tributação também, não é isso, professor Fernando Rezende, meu colega de instituição, a gente sabe muito bem que a gente tem que falar de Estado antes de mais nada. E a tributação, ela tem essa origem, capacitar o Estado, capacitar funcionários públicos, capacitar o serviço público federal. E esse serviço público federal tem que ser não só de qualidade, mas ele tem que ser percebido ser de qualidade. Tá? Então, essa minha intervenção tem dois lados. De um lado, vou dar um exemplo muito simples para os senhores. O Brasil, por muitos anos, deixou de qualificar profissionais e de capacitar profissionais e servidores públicos na área de defesa comercial. O Brasil negligenciou por muitos anos, anos 80, anos 90, negligenciou a importância de se fazer defesa comercial. Departamento de defesa comercial no mundo todo é formado por um conjunto significativo de pessoas altamente qualificadas, que entendem de valoração aduaneira, que entendem de circunvention, triangulação, de regras OMC, e no Brasil não. Tá? Não é importante ter profissionais qualificados nessa área atuando, nas áreas das aduanas atuando? Veja o exemplo atual. Tá? Na minha secretaria, chamada Secretaria de Política Econômica, eu não conto mais do que 15, 20 profissionais altamente qualificados. O resto são assistentes, é pessoal de técnico básico, essencial, para dar apoio. Bernardo Api sabe disso, são 50 pessoas no total. Incluindo secretaria, 51, 52. É possível fazer política econômica e pensar todos esses problemas ao mesmo tempo? Eu poderia listar aqui o que está na agenda e na minha mesa hoje. Não é possível. Não sei se está claro.
Tomei um café com a ministra do Meio Ambiente aqui em São Paulo, no evento, e ela disse da importância hoje de qualificar profissionais em meio ambiente, a carência disso no Brasil. O Estado brasileiro precisa de profissionais altamente qualificados para defender os interesses do Estado brasileiro. Eu acho que isso é digno, de um lado. Do outro lado, o que eles fazem... Olha, tem outro aí, deve ter outro microfone ao lado, não tem? Só para finalizar, eu prometo que, do outro lado, isso tudo que esses servidores públicos fazem precisa ser percebido pela população. Né? Desde um atendimento a aeroportos até um atendimento hospitalar. Né? Hoje o governo está imbuído disso também. Mudar a percepção, a qualidade e a percepção dos gastos do governo perante a população. Eu acho que é uma tarefa de Estado e ela é importante. Portanto, a qualidade do gasto associado à qualidade dos serviços públicos talvez requeira um pouco mais de aumento de gasto. Por que não? Se for um bom gasto, nesse sentido, de melhorar a defesa comercial, por que não? Só para ilustrar. Comentário, Bernardo Api. Bom, o que eu queria colocar muito claramente, eu acho que a discussão do nível de gasto do governo é uma discussão, uma decisão política. E é uma escolha, em última instância, da sociedade. Eu, pessoalmente, tenho muita segurança de que se o nível de gasto corrente fosse menor e o crescimento um pouco menor do que é hoje, não precisa despencar nada, mas crescer um pouco menos que o PIB durante um período prolongado, certamente o juro seria menor no país e a economia brasileira teria uma condição de crescimento sustentável no longo prazo maior do que ela tem hoje. Aí, a grande questão que se coloca é que, de novo, vou falar, é uma opção política que tem que ser feita. Agora, nessa opção política tem que considerar as várias opções, o resultado daquilo tudo que está sendo feito. Agora, tem questões que impactam o gasto e que podem ser discutidas. Só para dar um exemplo, previdência, só para dar um exemplo. No Brasil, as pessoas se aposentam pelo regime de tempo de contribuição, na média as mulheres se aposentam aos 52 anos e os homens aos 54 anos de idade. É isso que o país quer? O país quer gastar mais para financiar essa idade de aposentadoria ou o país acha que é justo você ter uma idade de aposentadoria mais alta e o país economizar esse recurso para poder ter um juro menor, para poder ter um investimento público maior? Ainda na Previdência, o nosso regime de pensões, por exemplo, quando morre o marido, por exemplo, eu tenho um marido idoso, o marido que morre é uma mulher bem nova, sem filho. Ela mantém a pensão integral até o fim da vida. Nenhum país do mundo tem isso. Nenhum país do mundo tem isso. Num país, caso de uma mulher jovem que morre o marido, geralmente se dá uma pensão durante um tempo e ela depois vai ter que encontrar a sua colocação no mercado de trabalho e financiar a sua vida. Tá certo? No Brasil tem um sistema extremamente generoso e nós pagamos por isso. Será que é isso que nós queremos? O Márcio colocou, olha, em alguns casos mais gasto corrente pode ser bom para o país. É verdade. Em alguns casos menos gasto corrente pode ser muito bom para o país também. Eu acho, pessoalmente, e seguramente eu tenho certeza de que o potencial de crescimento de longo prazo, a taxa de juros no Brasil seria maior, a taxa de juros seria menor e o câmbio menos valorizado se a gente tivesse uma trajetória diferente de gasto corrente. Mas é uma opção política. O que eu acho é que essa opção política tem que ser trazida de forma clara para o debate e que se coloque em todas as posições. Não dá para a gente impor a nossa posição. A gente tem que ter o conjunto das posições e trazer isso de forma transparente para a discussão. Muito bem. E a nossa terceira questão nessa etapa, vão ser propostos aos senhores, vão ser propostas as alternativas. Letra A, o regime de substituição tributária é um avanço ou um retrocesso? Se justifica a sua implementação? Em quais casos? Letra B, do ponto de vista nacional, a guerra fiscal, tão citada aqui, tem efeitos positivos ou negativos no que se refere à alocação de recursos e eficiência produtiva? E letra C, como resolver o problema da questão dos créditos não recuperados de exportação na cadeia produtiva? Vocês podem votar. Eu queria contar com os nossos dois empresários presentes para responder e comentar essa última questão dessa etapa. Pode ser, doutor Cledovino, doutor Fadigas. Mais uns minutinhos e a nossa audiência vai decretar qual o tema a ser respondido. Vamos ver. E o resultado? Ah, tá bom. Ok. Bom, a gente tem mais uma hora. Vamos fazer as duas da maneira mais breve possível, pode ser?
É sensacional essa disputa. Primeiro, regime de substituição tributária é um avanço ou um retrocesso? Se justifica, doutor Cledovino? Em quais casos, pelo menos? Veja, substituição tributária é um avanço. Falando pelo setor automotivo, em vez de ter 10 mil fiscais controlando fornecedores, concessionários, coloca um fiscal em cada montadora e simplifica bastante. Entretanto, existe uma penalização que você tem alguns efeitos colaterais. Você paga por um valor presumido. Se na ponta é dado descontos, esses descontos que são concedidos, as promoções, não são recuperados como tributos. Então, isso é uma distorção, mas no conjunto da obra eu acho que é uma evolução. Doutor Fadigas, o comentário, por favor. Eu concordo com o que foi colocado sobre substituição tributária, e é importante só que a concorrência na ponta seja preservada, porque como o tributo presume um valor final de venda, muitas vezes a redução do preço para o consumidor fica desestimulada uma vez que um preço maior foi tributado. Se você me permite, Guto, passar para o próximo ponto, que é a questão da guerra fiscal, que eu acho que é um tema importantíssimo. Pois não. O que a gente chama de guerra fiscal, só pela clareza, é a disputa dos estados pela atração de investimento. Bem, a indústria que disputa mercado todo dia está muito acostumada a isso e acha isso uma prática saudável. A guerra dos portos entra nesse pacote? Eu acho que a guerra dos portos é uma coisa muito diferente e importante fazer a distinção. Estados brasileiros disputando o investimento produtivo brasileiro, para mim, vale. Eu acho que cabe da competência de cada gestão estadual e cabe do diálogo entre os governadores, que têm legitimidade para representar seu estado e definir se querem atrair uma empresa ou não. Nós estamos discutindo, no caso de guerra fiscal, se o dinheiro vai ficar com o Estado ou com a indústria, sempre brasileiro, e para qual Estado vai o investimento, sempre no Brasil. Guerra dos portos é uma coisa muito mais nefasta, onde um número limitado de estados que têm portos, alguns deles nem portos têm e dão o mesmo tipo de incentivo, minam a arrecadação de ICMS dos outros estados ao dar incentivo para que a importação aconteça no seu porto. Então, nós estamos discutindo de que todos os estados da federação perdem para que um estado ganhe, e para que esse estado ganhe, muitas vezes ele entrega muito mais para o importador do que fica. Dos 12% de ICMS, tipicamente, 9% vai para o importador e 3% fica com o estado. Então, é muito diferente. O Brasil perde 12% para que um estado ganhe 3% e o importador ganhe 9%. Guerra dos portos, para mim, é uma coisa que precisa acabar o mais rápido possível. Doutor Cledovino, quer comentar? Sim, não, é justamente, iria confirmar exatamente isso. Quer dizer, quando se trata de uma fábrica, uma indústria, produzir no país, a questão dos estados é uma questão fundamental de atração, principalmente para regionalização, para descentralização de certos polos produtivos. Agora, a questão da passagem do importado e receber esse benefício, isso é uma coisa que tem que acabar urgente, é uma distorção muito grande. Muito bem, professor Rezende, o senhor, gostaria de comentar essa etapa. Queria lhe perguntar o seguinte, se a guerra fiscal, ela necessariamente não pode ser positiva para a competição entre estados, ou ela tem que necessariamente ser negativa? O que o senhor me diz? Não, eu acho que ela pode ser positiva. Na verdade, é bom chamar a atenção que a guerra fiscal no Brasil é uma questão antiga. A guerra fiscal vem desde antes da criação do ICM. Quando o ICM foi criado em 65, o objetivo da criação do ICM era acabar com a guerra fiscal entre os estados. Está lá no relatório da Comissão de Reforma Tributária de 65. Agora, ainda assim, é importante reconhecer que a guerra fiscal traz benefício para as populações desses estados, que se beneficiam da geração de emprego, dos investimentos. Agora, claro, outra coisa é beneficiar importações. Agora, eu queria fazer um adendo com relação à questão da substituição. Pois não. A substituição era um instrumento que não causava maiores distorções quando os preços eram administrados. Na maneira que os preços se tornaram livres, passa a ser um problema que pode criar distorção. Num setor como o automotivo, onde a produção é mais concentrada e onde a distribuição também é mais concentrada, nem tanto. Mas aquilo que se fez no estado de São Paulo hoje foi elevar a substituição tributária a quase todos os setores do ICMS, aí sim é uma
total retrocesso em matéria de qualidade tributária. Eu costumo dizer que nós inventamos no Brasil um princípio tributário que não está em nenhum livro-texto, nem de economia e nem de direito, que é o princípio da comodidade tributária. Os administradores se acostumaram a aplicar métodos de arrecadação que simplificam a arrecadação e não necessariamente simplificam a vida do contribuinte. Muito bem. Bom, vamos agora à última etapa aqui de perguntas. E nesse momento vão ser ofertadas aos senhores 10 alternativas para votação também pelo controle remoto, e é dessa forma que os senhores vão elencar as prioridades na visão da nossa audiência, quais devem ser as prioridades na visão dos senhores para a construção da agenda da indústria. Da mesma maneira, os senhores podem votar pelo controle remoto. Só para efeito de listar aqui as alternativas: alternativa A, ampla reforma do sistema tributário; B, desoneração completa das exportações; C, extinção dos incentivos fiscais às importações; letra D, desoneração dos investimentos; letra E, redução da burocracia e ampliação dos prazos para recolhimento dos tributos; F, fim da incidência do tributo sobre ele mesmo, cálculo por dentro; G, aumento da participação dos investimentos no total do gasto público; H, redução da rigidez dos orçamentos públicos; I, reforma dos regimes previdenciários dos setores privado e público; e letra J, limitar o uso da substituição tributária no ICMS. Nessa etapa, os senhores escolhem as 3 prioridades na concepção dos senhores e o resultado final será listado como orientação espontânea para a agenda da indústria. Vamos votar, então, através do controle remoto também. Lembrando, os senhores elencam 3 destas alternativas e o sistema vai fazer a compilação para que saibamos as prioridades dos senhores. Mais alguns segundos. E vamos conhecer, então, a manifestação da nossa audiência. Daqui eu juro que eu não enxergo. Vamos lá. A primeira delas, qualquer erro meu me corrijam, por favor. Ampla reforma tributária, 27% das votações. O fim da incidência do tributo sobre ele mesmo, que era a alternativa G, né, o chamado cálculo por dentro. E a terceira, a redução da burocracia, imagino que seja, e ampliação dos prazos para o recolhimento dos tributos. Acho que não cometi nenhum engano. Fica, portanto, a orientação da nossa audiência para a agenda da indústria brasileira. Eu quero agradecer a todos pela presença, aos nossos debatedores, aos senhores. O tema é tão interessante que, vejam só, grande parte da nossa audiência não arredou o pé da nossa discussão aqui. Isso é sempre importante. Quero agradecer a todos, economista Bernardo Api, doutor Carlos Fadiga, secretário Márcio Rollo, Edorvino Bellini e professor Francisco Rezende, pela participação e pela paciência em me ter aqui, tentando fazer o melhor como jornalista, como perguntador profissional. Muitíssimo obrigado. Eu devolvo a palavra agora a Viviane Costa com as suas mensagens finais. Eu sou Guto Abranches, até a próxima edição, se Deus quiser. Bom, agradecemos a participação de todos e convidamos para um coquetel que será servido no foyer. E aproveito a oportunidade para visitar os estandes da CNI, SESI, SENAI, das federações da indústria e dos nossos patrocinadores. E também para passear ali pelo espaço interativo. E lembramos que amanhã retomaremos as atividades às 9 da manhã. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.